Esses dias eu estava pensando na palavra confiabilidade, sabe? Sobre essa questão em que a gente começa a contar os nossos problemas para outra pessoa. E normalmente a gente está vivendo num processo e num momento em nossas vidas que dá essa sensação que é melhor não contar nada para ninguém. Porque automaticamente a gente já sabe que, querendo ou não, sempre alguém vai contar aquilo que você falou para um conhecido deles e assim sucessivamente. Mas ao lembrar da palavra confiança, confiabilidade, me deu a entender dois fatores. Primeiro, é aquele momento em que a gente realmente necessita expressar o que a gente está sentindo, porque parece que a gente vai explodir. Então é esse momento que até tem memes que eu vi até em Facebook, de pessoa que diz assim, ai, eu contei algo para uma pessoa naquele momento de calentura, aquele momento em que necessitava expressar, sabendo que essa pessoa vai depois contar para outras. Então eu comecei a distinguir essa palavra entre confiabilidade, em que alguém que eu conheço de verdade, que eu sei que eu posso confiar e essa pessoa não vai dizer nada, e pessoas que realmente você, querendo ou não, sabe que essas pessoas vão comentar a um conhecido, a um amigo, ou seja quem for, com aquele dito, olha, eu te falei isso, mas não conta. E esse não conta gera sempre que um vai contando para o outro. Mas para entrar nessa palavra de confiabilidade, se eu devo ou não confiar em alguém, eu sempre penso que também há uma coisa aqui. Se lembra que quando você me expressa algo, claro, que quando você me expressa algo com a confiança em que eu não devo comentar ao outro. Mas se quando esse comentário que você está comentando, gera um tipo não só de desconforto, ou de dúvida também, porque normalmente a gente vai expressar aquilo que nos angustia contra aquela pessoa X que está naquele momento nos atribulando, nos trazendo um tipo de sensação incômoda, e por não ter a capacidade de dialogar com o outro, a gente sempre vai a terceiros, que seriam os nossos amigos conhecidos. E isso causa sempre uma confusão, porque às vezes a gente deixa de explicar a pessoa X ou Y que está presente, porque às vezes por várias questões, porque muitas vezes a pessoa não quer escutar mesmo. Então a gente quer desabafar com o outro, com terceiros, achando que os terceiros vão compreender o que está nos acontecendo. E normalmente, muitas vezes não é assim. As pessoas não estão nem aí, eles já têm os problemas dele. Mas o que eu fui analisando, que não é muito bem, às vezes, o que a gente busca da outra pessoa é que realmente ela valide aquilo que a gente está falando. Simplesmente a gente só quer, é como que desabafar e tirar esse peso. É como que aquela sensação, não me importa o que ele vai falar para fulano ou ciclano, mas é como que eu tirei esse peso que eu necessitava conversar com alguém, independente se essa pessoa é de confiança ou não. Isso é algo que vem sempre na minha cabeça às vezes, e eu não sei se já aconteceu com vocês, se vocês pensam assim, mas eu sou uma pessoa que eu questiono muito, ao mesmo tempo eu começo a analisar os actos dos outros e também volto a analisar os meus actos. Sei, claro, que realmente eu sei aonde eu tenho que melhorar, aonde não, aonde que eu tenho que fazer. Pero muitas vezes eu entendo que há limitações. A gente entende porque o outro, para o outro, na visão do outro, vai sempre perceber que um certo tipo de problema é fácil de ser resolto na visão dele. Mas quem vive realmente e sabe que muitas vezes somos limitados em certos tipos de coisa, resolver um problema ou não é tão fácil. Então falar de confiabilidade para mim me ensinou isso. Não sei, eu estava esses dias pensando em que chega um momento que você diz assim, eu não quero contar minhas coisas para ninguém, porque eu sei que me vão enganar, eu sei que me vão trair. Então eu fui separando isso de enganar e trair, porque depende do que você vai explicar ao outro. Seria como que eu posso expressar.
para o outro nesse momento coisas básicas que realmente são superficiais, que com o tempo podem ser resolvidas, mas há coisas íntimas de verdade que muitas vezes a gente deve guardar para nós mesmos. Seria como que eu estou te dando um tipo de problema que, na minha visão, agora parece difícil de solucionar, mas na verdade pode ser solucionado. Então, na visão do outro que está escutando, pode até tomar de maneira diferente, pode até entender de maneira diferente, pode dizer, mas como você continua assim, está assado, por que não faz algo? Mas com o tempo você vê que esse tipo de problema, que a sua visão no momento era grande, pode ser resolvida, resulta, mas isso não implica que aquele momento que você expressou para o outro te faça sentir como que, ai, eu fui enganado porque fulano comentou. Não, eu me desgarrei dessa coisa de que me vão trair, me vão enganar. E quando eu me desprendi disso, é tão interessante isso na minha mente hoje em dia, porque eu tive que trabalhar de diversas formas, em que eu sei o que eu posso falar e aquilo que eu posso falar simplesmente é algo besta, é algo que no meu momento é intenso, mas eu necessito sim ou não desabafar. Mas quando eu sei que são coisas realmente íntimas e que não vale a pena contar para ninguém, é aquele momento que você respira, guarda dentro de um cofre, porque você sabe que as pessoas podem usar como armamento. E durante esse processo em que eu vou entendendo sobre confiabilidade, porque a vida me ensinou assim o comportamento das pessoas. Ao que eu te conte tudo, não significa que eu confio em você. Resumindo, seria que eu necessito desabafar com alguém. Então, nesse momento, eu vou te conto. Isso pode ser com qualquer um. Nesse momento, eu tô te contando algo, não é porque realmente eu tô confiando em você. Há casos que sim, que a gente pode ali, naquele momento, sentir aquele fim, aquela confiança. Mas em outro, realmente, há casos de pessoas que simplesmente buscam alguém porque necessitam só expressar, tirar aquele peso tão grande. E é como aquele, foda-se, se vai falar de mim ou não. Não me importa, pelo menos eu desabafei. Então, entender sobre confiabilidade e entender fulano de confiança sim ou não. E muitas vezes esse de confiança sim ou não tem a ver com o que vai falar ou o que não vai falar. Claro, tem a ver que primeiro como fulano reacionou, por exemplo, quando você descobre que estavam falando mal de você, mas como fulano se relacionou quando escutava que falava mal de você. Porque não importa que fulano diga, olha, eu escutei que falavam mal de você. Ok, tudo bem. Uma cena que me passou rápida foi de um jovem que eu conheço, um jovem evangélico, e ele começou a ser muito criticado. E eu lembro que comecei a defender ele. E quando fui ao Brasil, eu encontrei um desses irmãos que falava mal desse rapaz que eu conheço. Ele disse, por que você estava defendendo fulano? E realmente na cara dele eu falei, porque eu vejo injusto você estar falando mal de alguém que você não sabe que é verdade e você condenando sabendo que você já fez coisas piores. Então, a gente vai entendendo esse tipo de coisa que é a vida e a gente vê e começa a entender a diferença de que quando eu necessito expressar algo, naquele momento de angústia, que eu não tenho ninguém para conversar, eu falo naquele momento caliente, naquele momento em que eu necessito expressar e sem medo de que fulano vai falar ou vai deixar de falar para os outros, porque é como que, meu amor, eu só queria desabafar. Agora, se você tem essa desejo de ir contando para os outros, isso só vai demonstrar depois que você não é uma pessoa de confiança. Um abraço de Robson Marins.